Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema das prisões e os seus efeitos. E para isso a gente convidou aqui a Edna Jatobá, que é do GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. E temos também a presença da Suhaili Youssef, que ela é advogada em São Paulo, pertence ao ITTC e à Rede de Justiça Criminal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Esse tema é um tema que volta e meia aparece, né, na ordem do dia e da questão dos direitos humanos e da segurança pública. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês um pouco sobre as organizações que vocês fazem parte, né? Tem o ITTC, que é o Instituto, né, Terra, Trabalho e Cidadania, e que faz parte da Rede de Justiça Criminal, que é uma rede maior, né? E a Suhaili está aqui, que ela vem de São Paulo, e temos também o GAJOP, que é uma organização super importante, né, no nosso estado e no país, né? O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania é uma organização que já atua há 20 anos com o tema do desencarceramento. Então, pensar políticas públicas que possam promover o desencarceramento, especialmente de mulheres. Então, o ITTC há 20 anos vem chamando atenção para dar visibilidade às mulheres encarceradas. E hoje a atuação está focada em 3 projetos principais, que é o projeto Gênero e Drogas, para pensar no impacto da política de drogas no encarceramento feminino. O projeto Estrangeiras, que faz atendimento jurídico nas penitenciárias às mulheres estrangeiras presas em São Paulo, assim como as mulheres egressas estrangeiras. E o projeto Justiça Sem Muros, que é o projeto do qual eu integro como pesquisadora e advogada, que atua numa incidência política junto aos atores do sistema de justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, assim como uma incidência junto ao Executivo para pensar em políticas desencarceradoras. E aí a Rede de Justiça Criminal, que é uma rede um caráter mais nacional, maior, para trabalhar também temas nessa dimensão do desencarceramento? Sim, a Rede de Justiça Criminal é uma rede que contempla 8 organizações, que inclui o ITTC e o GAJOP aqui de Pernambuco. E é uma organização que vem trabalhando para discutir a importância de se falar sobre encarceramento em massa, sobre como o encarceramento em massa não é justiça e como a gente precisa pensar em incidências políticas que combatam essa cultura punitivista que vem prevalecendo no Brasil quando a gente pensa sobre conflitos sociais. E são organizações muito diversas, então a gente conta com o GAJOP, com o ITTC, com o Instituto de Defesa do Direito à Defesa, o Instituto Sou da Paz, a Justiça Global, o DDH no Rio de Janeiro. Então, são organizações de diversos lugares, territórios no Brasil que visam discutir temas relacionados à justiça criminal. Vocês devem encontrar algumas oposições e alguns olhares assim que estranhos a isso, porque você falar em desencarceramento, né? No momento que muitas pessoas estão dizendo que um dos problemas da segurança é a falta de prender, tem que prender mais, tem que fazer justiça, como se diz. Eu imagino como não deve ser uma coisa muito fácil trabalhar com essa ideia, né? A Edna também, fazendo parte do GAJOP, eu acho que também tem essa dimensão dessa política, né? Dessa luta. Mas é um campo que a gente não pode se intimidar, né? A gente sabe que é um campo adverso, que é um campo que a opinião pública está sempre batendo, está sempre mostrando oposição e às vezes até estigmatizando quem está nesse campo de proteção aos direitos humanos, né? Reduzindo a um único papel. Então, quem já faz essa militância há algum tempo está acostumado, né? Não se intimida mais, já não fica mais envergonhado com as abordagens, né? E a gente tenta trabalhar também desmistificando essa ideia, porque direitos humanos não é uma questão apenas relacionada a prisões, né? Sim. Mas há um campo de efetivação de direitos muito mais amplo que inclui todas as parcelas da população, não apenas aquelas parcelas que estão encarceradas. De fato, a gente até fez um programa Realidades aqui sobre o tema sobre a prisão feminina, né? A questão das mulheres na prisão. Trouxemos até uma ex-presidiária, foi muito interessante, né? E esse foi um caso feliz, era o caso que virou até um documentário, um filme, Teta, né? É o nome da pessoa. E agora, muitos casos que ela conseguiu trabalho, tudo, né? Mas tem uma massa, assim, talvez muito grande que está à mercê disso e que está mergulhado também numa criminalidade. Se diz que os presídios são uma escola do crime, né? Então, como vocês veem essa
essa situação. Ao mesmo tempo, é uma escola do crime e aí se quer se prender mais, né? Porque é uma forma de proteger a sociedade. Então, como pensar isso? Eu acho que a gente precisa primeiro pensar, você falou do encarceramento feminino, que é um tema que o TTC vem trabalhando, como, na verdade, esse discurso construído sobre o Brasil como um país da impunidade, na verdade, é uma mentira. Então, por exemplo, segundo os dados do DEPEN, um habeas corpus coletivo feito recentemente para garantir a liberdade das mulheres, o encarceramento feminino aumentou, por exemplo, 800% nos últimos 16 anos. 800%. É, cerca de 800%, esses dados do DEPEN. O DEPEN é o Departamento Penitenciário, né, que pesquisa e coordena muita coisa interessante nessa área. Departamento Penitenciário Nacional, que faz pesquisa nessa área. Ao mesmo tempo, o Infopen, que é esse documento que eles divulgam sobre informações penitenciárias, indica que o aumento do encarceramento masculino também chega a 220%. Nos últimos 14 anos. Então, o que a gente enxerga, na verdade, no Brasil? Que o Brasil vem encarcerando cada vez mais a sua população e uma população muito específica, que é uma população de mulheres e homens negros. Então, a gente não pode deixar de, quando falar sobre encarceramento em massa, de falar sobre o caráter racista que estrutura esse sistema. E eu acho que é importante a gente dizer, quando você fala sobre essa saída do cárcere, lembrar que o cárcere é um ambiente, um espaço extremamente violador de direitos. O cárcere é estruturado pela e para a violência. Então, relatos, por exemplo, de mulheres entrevistadas na pesquisa Mulheres Sem Prisão indicam, por exemplo, que além de celas superlotadas, além de uma ausência de alimentação adequada, essas mulheres passam por diversas violências que começam desde o momento da prisão, das agressões policiais. Um dado, por exemplo, que a gente viu na pesquisa é que mais de 70% dos autos de prisão em flagrante, que é esse documento feito pela polícia no momento da prisão em flagrante, não tinham policiais mulheres. Então, indicando que muitas das revistas dessas mulheres foram feitas por homem. E dentro do cárcere, a gente viu uma situação ainda pior, além da falta de alimentação. Falta de acesso a exames ginecológicos, falta de acesso ao pós e pré-natal para as mulheres mães encarceradas e gestantes. Então, o que a gente vê é que o cárcere é esse ambiente violador e, mais do que isso, um ambiente estigmatizante. Então, a saída do cárcere também significa a intensificação de vulnerabilidades sociais que já existiam pré-cárcere. Então, se as pessoas encarceradas são essas mulheres e homens negros e pobres que já tinham dificuldade de acesso aos serviços públicos, à rede municipal de saúde e educação, a saída do cárcere intensifica isso, porque além de ser de uma camada social que já tem dificuldade de acesso a direitos, agora ela ainda é egressa, ela ainda é egresso, o que significa um estigma que vai ser carregado e que vai ser um obstáculo na reconquista desse espaço da cidade, da inserção, da locomoção. Então, tudo isso está ligado. E a questão de que as pessoas vão continuar, muitas vezes, na mira da polícia. Porque o sistema, ele seleciona e ele resseleciona as mesmas pessoas. Então, a gente pode dizer que essa expressão tem sentido, encarceramento em massa. A gente vive uma política, e que isso lembra até outros países, porque a gente sabe que também vocês devem ter informação sobre isso, bem melhor do que a gente. Por exemplo, aquele documentário, filme que saiu, a 13ª Emenda, né? Foi um filme norte-americano que os Estados Unidos aumentou vertiginosamente nas últimas décadas, foi, o encarceramento. Há um encarceramento em massa também no Brasil, não é só lá, e o que isso significa, o impacto disso? Então, existe um pensamento muito comum na sociedade de pensar que vai se diminuir a criminalidade apenas encarcerando. Então, se a gente pensa, por exemplo, que é uma relação tão direta, se na década de 90 o Brasil tinha cerca de 90 mil presos e agora, com o último levantamento do DEPEN, passa de 622 mil, então, se é uma relação direta, devia ter uma queda brusca nos crimes contra a vida, por exemplo. E a gente não vê, não tem uma proporção, alguma coisa, uma correlação que justifique. Se prende muito e as taxas continuam subindo, continuam ascendendo. Então, será que é apenas o encarceramento que vai dar conta disso? Será que é o encarceramento? Ou eu poderia pensar assim, olhando de fora, que, digamos assim, tem muito bandido. Aumentou o número de bandidos. Seria essa uma explicação meio para isso ou não? Aumentou a crise, aumentou o número de delitos e infrações e precisa prender mais, essa lógica não procede. As pessoas que estão nas prisões, muitas delas não deveriam estar lá, provavelmente. Olha, a gente tem, por exemplo, em Pernambuco, 60% dos presos são provisórios,
E a gente podia passar aqui o resto do programa conversando sobre casos de pessoas que estão presas e que poderiam estar em liberdade. 60% dos que estão presos são 59% provisórios. em Pernambuco. É muita, né? muita gente. Né? É muita gente. Então, a gente tem a morosidade da justiça, a gente tem uma deliberação do Poder Executivo, né, a partir do Pacto pela Vida, pelo encarceramento, né, premiando policiais, estipulando metas. Então, para Esse Pernambuco, é um ponto importante. para Pernambuco, se isso desse certo, a gente já tinha resolvido o problema da criminalidade, né, dos crimes contra a vida, e é justamente o contrário que a gente vê, é o aumento vertiginoso do número de crimes violentos letais intencionais, do mesmo jeito que aumenta também o número de pessoas encarceradas. Um dos mecanismos que foi criado aí jurídico se chama audiência de custódia, né? Que aí é uma coisa muito nova, tem muita gente que não sabe o que é isso. O que é audiência de custódia e a importância disso em relação à pessoa que entra num sistema, né? Comete uma infração, comete um crime e vem o que isso é isso. A audiência de custódia, na verdade, ela surge dentro de um contexto também de normativas internacionais de direitos humanos. Então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil ratificou, né, em 92 e aceitou a competência da Corte Interamericana em 98, prevê que toda pessoa presa precisa ser apresentada a uma autoridade judicial, a um juiz, logo após essa prisão. Então, a audiência de custódia foi uma demanda da sociedade civil, inclusive da própria Rede de Justiça Criminal, que atuou junto ao Legislativo, junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para a implementação dessa normativa, que é uma garantia de direitos das pessoas presas. Então, o que significa audiência de custódia? Toda pessoa que é presa em flagrante hoje no Brasil, ela tem que ser apresentada para um juiz em 24 horas por duas razões principais. A primeira, para avaliar a legalidade daquela prisão e a necessidade daquela prisão, da manutenção dela e decretação de uma possível prisão preventiva ou concessão de uma liberdade, ou mesmo considerar a prisão ilegal e relaxar esse flagrante. De outro lado, a audiência de custódia tem uma função muito importante, que é o quê? É garantir também que existe uma fiscalização da atuação da polícia. Então, uma fiscalização de casos de maltratos, de casos de tortura e de violência policial no momento da prisão. Assim, porque aí nesse momento ele vê se ele sofreu algo, se ele, né, se ele vai ser ouvido por uma autoridade judicial, e aí se ocorreu algo em relação à abordagem, à intervenção, né? Sim, em tese, os juízes, os promotores, que são fiscais da lei, deveriam, né, dar encaminhamentos a essas denúncias de violências que são feitas nas audiências de custódia de violência policial. E por que é tão importante? Porque ela acontece 24 horas após o momento da prisão. Então, as marcas estão evidentes, o relato está muito vivo da violência, por isso que ela é tão importante. Antes, por exemplo, em uma das pesquisas do ITTC, demonstrou que em São Paulo, uma pessoa demorava mais ou menos antes das audiências de custódia, uma mulher, por exemplo, 136 dias para ser apresentada em juízo e um homem mais de 100 dias também para ser apresentado pela primeira vez no juiz para ter uma audiência. E como você iria avaliar uma violência que aconteceu há mais de meses, né, nesse momento? Por isso que a audiência de custódia tem essa função e foi uma luta histórica de organizações da sociedade civil organizada, que inclua aqui a Rede de Justiça Criminal, para que fosse implementada no Brasil. Só que nós ainda não temos uma legislação federal, uma inclusão de um rito processual nas nossas leis, no Código de Processo Penal, que positive as audiências de custódia. Então, acontece à mercê do legislador, do judiciário, da cabeça da pessoa que está... Elas acontecem muito em convênio com o Conselho Nacional de Justiça, que implementou o projeto das audiências de custódia. Então, via também os tribunais de justiça. A primeira vez que aconteceu as audiências de custódia, na verdade, foi no Maranhão, aqui no Nordeste, muito também em resposta, né, às ações da Corte Interamericana relacionadas ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, que foi uma das recomendações feitas pela Comissão e pela Corte, de que fossem realizadas audiências de custódia em razão da importância de diminuição desses presos provisórios, que a Edna coloca muito bem aqui, que poderiam não estar presos, né, e que aqui em Pernambuco já são mais de 59%. Como é que é isso? E, para além disso, existe uma confusão, né, entre a população de pensar que aquele é um instrumento
que a polícia chega, prende, chega na audiência de custódia, vai ser solto. Na audiência de custódia não se discute mérito, né? Não se discute, não é uma sentença que ele vai receber ali, ele vai ter a decisão se ele vai responder aquele processo em liberdade ou não, se ele vai ser preso. E ele tem alguns critérios, né? Por exemplo, assim, se a pessoa não tem antecedentes ou... Né? Como é que que critérios básicos são esses? Não, a audiência de custódia, a pessoa não tem que ter esses critérios para participar de audiência de custódia. Então, quem foi autuado em flagrante vai para a audiência de custódia e chegando lá, são observados alguns critérios para saber se ele pode ser preso ou não, mas nem se discute o que levou lá, o crime em si. Mas, assim, se ele tem antecedentes, se ele tem emprego fixo, se ele tem residência fixa, enfim, são condições que a Justiça coloca para que ele não precise ficar preso, ou até mesmo se tiver uma ilegalidade na prisão, né? Se não tiver alguma coisa de autoria, de materialidade, enfim. Agora, imagine só, se tem 59% de presos provisórios em Pernambuco, perto disso, se eles tivessem, de fato, a aplicação da lei das audiências de custódia, né, que ela acontecesse também com uma boa interpretação do judiciário, muitas das pessoas que estão presas provisórias e que não deveriam estar sequer detidas, elas já, na audiência mesmo de custódia, elas seriam liberadas, não chegariam a acessar o sistema prisional, né, que em Pernambuco é gritante a situação do sistema prisional como um todo, né? Uma situação caótica, insalubre e, como você colocou no início, se é uma escola do crime, por que já está investido tanto para garantir que mais pessoas entrem nessa escola do crime? Porque, sabidamente, é um espaço que não ressocializa, né? É um espaço que é apenas punitivo, né? Não tem nada que diga que as pessoas vão conseguir sair de lá de uma maneira melhor como entraram. Pois é, são muitas questões que a gente tem que conversar aí, né? Eu fiquei pensando quando vocês falavam audiência de custódia, se na experiência de vocês, ou que você sabe, se tem alguma diferença, se eu chego lá, cometo uma infração, eu chego lá, se eu sou rico, tenho ótimos advogados, e sou branco, se tem alguma diferença entre ser um pobre, um negro, né? Isso a gente vai ter que conversar, porque os dados vão ter que falar algo sobre isso no próximo bloco agora. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos logo em seguida nesse tema da prisão e seus efeitos. Nós estamos de volta conversando hoje sobre o tema a prisão e os seus efeitos e temos aqui a Edna Jatobá, que coordena o GAJOP, temos também a Suhaili Youssef, que ela é do ITTC de São Paulo, advogada criminal e também faz parte da Rede de Justiça Criminal. Nós falávamos sobre as audiências de custódia, que é uma figura jurídica nova, né, um procedimento novo, relativamente novo, que chegou ao Brasil, que é bastante importante para também diminuir esses, desencarcerar, né, diminuir o encarceramento que é desnecessário. E aí nós perguntávamos sobre a importância dessa figura, mas também dos possíveis problemas, né? A gente precisa também olhar que as audiências de custódia, em muitos casos, precisam ser aprimoradas, né, também. Em muitos lugares, ela não significou uma diminuição do número de presos provisórios ainda, por mais que o Brasil, no geral, conte, segundo o último relatório do Infopem, mais uma vez, o departamento, né, penitenciário, de que 41% das pessoas presas no Brasil eram presas provisórias. Então, por exemplo, trago aqui mais uma vez o relatório Mulheres Sem Prisão do ITTC, no qual algumas das mulheres que nós entrevistamos na prisão passaram pela audiência de custódia e disseram, olha, em nenhum momento o juiz olhou, quis ouvir minha trajetória, quis ouvir minha história, o que estava relacionado àquela prisão. Mesmo mulheres grávidas permaneceram presas, mesmo passando pela audiência de custódia, muito devido também a essa ausência, muitas vezes, de instrumentalização de elementos de gênero na audiência de custódia, ou muito de um marcador de raça e classe que também influencia a decisão de um juiz ou de uma juíza. Então, aqui você estava falando quais fatores podem interferir, né, seja na audiência de custódia, na decisão de um processo criminal. E aqui eu trago, por exemplo, o caso da Adriana Anselmo, que é a esposa do ex-governador Sérgio Cabral, que foi concedida a possibilidade de responder o processo em prisão domiciliar, aplicando uma normativa importante, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que autoriza mulheres
com filhos de até 12 anos a responder esse processo em prisão domiciliar. O TTC incentiva que juízes e juízas apliquem o marco legal da primeira infância, só que nesse caso a gente vê que para as mulheres negras, presas, né, pobres, nos presídios aqui do Brasil afora, esse marco legal não é aplicado, porque a gente precisa enxergar como esse caso mostra essa seletividade do sistema prisional, não só quando ele pune determinadas pessoas específicas e outras não, mas também quando ele escolhe alguns crimes específicos para punir, como, por exemplo, o tráfico de drogas, os crimes patrimoniais, como o furto e roubo. E isso são todos fatores que estão em jogo também na audiência de custódia. E como é importante que juízes estejam sensibilizados para lidar, né, na audiência de custódia, para serem capazes de ouvir a pessoa presa, porque é para isso que as audiências surgiram, para aproximar, né, as pessoas presas dos autores do sistema de justiça também. Alguns autores falam que no Brasil a política, esse modelo de política e legislação antidrogas, junto com o modelo de sistema de encarceramento, é um dos grandes responsáveis pela criminalidade do país. Vocês acham que concordam com isso? É muito radical. Olha, só ainda voltando um pouquinho, por exemplo, Sim. das audiências de custódia, essa questão das drogas. Apesar de ser um espaço que não era para se discutir mérito, muitas vezes na própria audiência de custódia já começa a você perceber a seletividade do sistema, quando você vê quem vai ficar encarcerado e quem vai ser liberado, às vezes com a mesma quantidade, com a mesma substância e com uma cor diferente da pele e com uma classe diferente. Então, ali mesmo na audiência de custódia, você começa a perceber quem a justiça acha que é usuário apenas e quem a justiça acha que é traficante, né? Então, esse marcador racial, nesse quesito, é muito forte. É muito forte e ele é inegável. A gente acompanhou aqui pelo GAJOP no ano passado 100 audiências de custódia. E dessas 100 audiências de custódia, a maioria das pessoas que chegaram até a audiência, a grande maioria, eram pessoas negras, e as poucas pessoas brancas que chegaram até a audiência de custódia, elas foram a maioria das pessoas que foram soltas, né? Então, você consegue já observar que existe essa diferença, né? Então, e uma outra questão importante de se colocar, talvez a sociedade não olhe muito por esse lado, é imaginar uma pessoa que ela é presa injustamente, ela está numa situação ali, né, como acontece quase todos os dias, com alguém que está traficando ou portando droga apenas, e essa pessoa vai junto, e se não tivesse audiência de custódia, não estou dizendo que a audiência de custódia tem melhorado significativamente, mas se não tivesse sequer audiência de custódia, essa pessoa ficaria talvez 136 dias, né, esperando até o juiz saber se aquela prisão que ocorreu há não sei quanto tempo atrás foi uma prisão dentro da legalidade ou não. Então, a gente está falando só disso. Falando e nisso, parece que incomoda tanto. Edna, há uns tempos atrás, aqui, há pouco tempo, tem um caso que chamou a atenção, né, de algumas pessoas, assim, saiu na mídia, né, da prisão de um grande traficante aqui do estado, e ele estava dentro de um táxi, e aí, inclusive, um dos jornais falou dos dois traficantes, e um era um motorista de táxi, e aí várias pessoas acorreram em defesa dele, parece que o próprio traficante disse que ele também, esse motorista não era, mas aí ele acabou sendo preso, está lá preso, né, parece que continua preso. Como é que é essa situação desse caso, que é chamado caso Pablo, né? E a orientação que existe em relação a isso? Você vê alguma orientação nesse sentido aqui no Estado em relação a isso, ao encarceramento? Primeiro, queria marcar a postura irresponsável da mídia, né? De que sem que houvesse qualquer julgamento, qualquer investigação, já trata as pessoas como culpadas, como traficantes e causando um prejuízo irreparável, né, para essas pessoas. Em segundo ponto, é um caso que a gente teve acesso, né? Chegou até nós, o GAJOP, e curioso saber, inclusive, que o traficante que foi preso, que assumiu que a droga era dele, a quantidade, inclusive, colocou na audiência de custódia que aquele taxista era um taxista que ele chamou para fazer uma corrida, para transportá-lo apenas. Ele não sabe nem sequer o nome da pessoa. E isso foi dito pelo traficante perante o juiz. O próprio taxista
ele estava no exercício da sua função, né? Ele tem residência fixa, que a gente já está sabendo, ele não tem antecedentes criminais e, numa audiência de custódia, mesmo assim, foi mantida a prisão dele. Então, veja, se com a audiência de custódia ainda acontecem, e não é, a gente não está falando de uma exceção, acontece muito, né? Imagina quando sequer havia essa possibilidade de apresentação tão rápida ao juiz. Então, e isso acontece justamente depois que o governo de Pernambuco, né, faz uma declaração desastrosa, talvez, nos meios de comunicação oficiais, dizendo que a culpa da criminalidade é das audiências de custódia, porque a polícia prende, a justiça solta. Teve a reação do TJ, mas mesmo com a reação do TJ, o que a gente soube é que o encarceramento, a prisão, ainda é a regra e não é a exceção. Pernambuco é o segundo estado que mais prende nas audiências de custódia. Então, se ele é o segundo estado que mais prende, por que será que ele é o estado responsável, em grande parte, pelo aumento dos homicídios no país, inclusive, né? Pernambuco, disparadamente, ele supera Rio de Janeiro, supera São Paulo, né? Ele está superando todos os estados e é um estado bem encarcerador, que prende Então, bastante. essa expressão que é muito senso comum, tem muitas frases, muitas expressões, ela não é bem assim, essa a polícia prende, né? E eu já vi policiais dizendo isso também, e reclamando, e várias pessoas, a polícia prende e a justiça solta, né? O que tem dentro dessa ideia, né? O que tem aí de verdadeiro, como é que vocês olham isso? Eu acho que tem muito uma ideia de que a verdade policial é a verdade a ser construída num processo criminal. E tem muito de desconsiderar, na verdade, uma gama, né, de flagrantes forjados que acontecem também na atuação policial, de desconsiderar que a função da justiça é analisar se existe uma necessidade ou não da prisão. Não é toda prisão que é legal, por exemplo. Uhum. Talvez a própria ideia de que a ideia de fazer justiça é colocar alguém num lugar que ele vai sair pior, né? E é pior para nós, digamos, na nossa sociedade que não estamos presos, que a ideia é proteger, mas para a gente cria o tiro sai pela culatra, o tiro que a gente dá lá volta para cá. Também é engraçado, mas é o que se tem, porque o que você vai fazer? Como que você vai proteger a sociedade numa situação dessas? Né? Claro, aí todas essas nuances todas, ver o potencial de periculosidade, se é de fato ali, e quais, uma coisa que a gente tem que conversar, alternativas, se não vai prender, o que nós vamos fazer, como nós vamos cuidar, como nós vamos ressocializar, como nós vamos educar, né? Acho que esse vai ser o ponto aí mais importante, assim, não sei se vocês veem por aí, ou mais alguma coisa sobre essa situação do caso Pablo. Tem um outro caso, né, que a gente traz lá de São Paulo, que teve um pouquinho mais de tempo atrás, que é o caso do ejaculador, né, que foi um coletivo de um ônibus que um sujeito ele ejaculou, né, numa passageira, foi isso, né, foi mais de uma vez, e aí não prenderam na primeira vez, essa é uma polêmica enorme, tá vendo? Não prenderam, tinha que prender, tinha que matar esse cara, não sei o quê. E aí até uma coisa que pegou mal, assim, para uma situação de não encarcerar, né. De novo, essas coisas midiáticas, assim, de que radicais, que está vendo que não fez. Como é que é? Você que é de São Paulo, viu um pouco essa história. Eu acho que a gente precisa entender que a sociedade precisa buscar outras respostas para os conflitos sociais que não o encarceramento. E eu acho que é importante, né, a gente lutar contra o machismo, contra a desigualdade de gênero que estrutura a sociedade, inclusive estrutura a punição, porque a gente vê que o índice maior de crescimento do encarceramento é das mulheres, e a gente precisa entender que a resposta punitiva, a resposta do encarceramento não vai solucionar o machismo que estrutura a nossa sociedade, de combater a desigualdade de gênero. Essa resposta individualizadora da responsabilidade social e encarceradora vai gerar mais violências também. Então, eu acho que a gente precisa, por exemplo, entender que o cárcere também, ele afeta as mulheres. Não só as mulheres que estão encarceradas, mas as mulheres extramuros também. Essas mães que visitam os homens que estão presos, as mulheres que estão presas, que tem muitos efeitos também desse encarceramento, seja por meio da passagem pela revista vexatória, por exemplo, porque as mulheres são submetidas a uma revista corporal de desnudamento em muitos estados do Brasil,
no qual elas têm que fazer um agachamento, ficar nuas. Isso a gente entende como um assédio sexual, como uma violência sexual, como uma tortura e que continua acontecendo em diversos presídios no Brasil afora. E esse aí por trás tem um debate enorme que nem dá para fazer aqui hoje, que é essa questão da relação da questão dos direitos da mulher, do feminismo, violência doméstica, e aí muitos que estão nessa área às vezes não, é o punitivismo máximo. Nesse momento é o punitivo, porque é o homem que vai lá, que faz isso, que bate, que nesse caso que um cara que ejacula em cima de uma mulher num ônibus, vamos pegar e vamos encarcerar ao máximo. Então há uma discussão entre essa proteção, essa dimensão mais que vem do feminismo e outra da dimensão do... E aí, o que significa esse cárcere? Vai melhorar essa pessoa? O que ele precisa? Como trabalhar, por exemplo, uma visão restaurativa, né? Muitos até têm medo dessa visão restaurativa ou mais terapêutica, às vezes, porque não, isso vai ser uma impunidade, né? E para além disso, também tem o seguinte, existiu uma oportunidade aí também grande na mídia de reforçar um caso na tentativa até de desqualificar um instrumento da audiência de custódia, né? Porque a regra é a prisão. Quase não se solta na audiência de custódia, na verdade. Aí pega um caso, né, de muita repercussão para dizer, olha o que a audiência de custódia está trazendo para a sociedade. Então, a gente também tem que olhar isso com muito cuidado, né, e fazer sempre a separação das discussões, né? A gente tem que observar que os fenômenos eles não são explicados apenas pelo viés punitivista, nem apenas pelo viés feminista, nem apenas pelo viés encarcerador. Quer dizer, a gente precisa entender que a totalidade, né, dessas motivações, elas precisam aparecer e não sempre ter que ter uma oportunidade para desqualificar um instrumento que vem nessa tentativa de se fazer justiça, fazê-lo de fato. Edna e Suhailen também, o que vocês veem que precisa melhorar nessas condições institucionais das prisões? Assim, ainda, a gente está trabalhando aqui um tema bem básico, né, que é o próprio desencarceramento. Vamos ter que perguntar então também o que a gente vai fazer, mas olhando assim, já no sentido de que há essa questão, né, necessária do aprisionamento, o que vocês veem como elementos fundamentais? Tem a Corte Interamericana, que chegou, né, veio aqui várias vezes também, em Recife, né, no sistema penitenciário pernambucano e outros lugares do Brasil, e fez várias recomendações e várias críticas e está sempre em cima, e parece que, não sei, isso andou, melhorou, não melhorou, como é que é isso? Ou que surgiram condições melhores em algum lugar, novas prisões, mais humanização, como é que está isso? Assim? Ou o caos está aumentando? Olha, eu sou muito pessimista com relação à situação das prisões no Brasil, especialmente em Pernambuco. Eu não vejo nenhuma mudança, né, estrutural, positiva, nem acho que pode haver, né, nesse sistema, na maneira como ele está sendo pensado. É a discussão que a gente faz. Para o modelo que a prisão foi pensado, que não foi para ressocializar, ela funciona muito bem. Né? A prisão ela não foi pensada para que a pessoa passasse por aquele momento e saísse de lá com a remissão dos seus crimes, que tivesse uma outra oportunidade para a sociedade. A prisão em si, historicamente, ela nunca foi pensada com esse propósito. Né? Porque se tivesse sido pensada por esse propósito, talvez tivesse alguma coisa se aproveitado, mas o que a gente vê é justamente o contrário. A gente vê um ambiente insalubre, um ambiente onde existe também as estruturas de poder reproduzidas lá, né, a segregação de grupos minoritários, a vulnerabilização da população LGBT como um todo. Então, não é uma questão fácil, né, de se promover uma melhora, né? Talvez eu até pense que não seja possível, da maneira como está hoje, se promover uma melhora no sistema. É um ambiente difícil para todo mundo. Eu digo porque eu fiz um trabalho durante 2 anos, praticamente semanal, aqui no presídio, né, do Aníbal Bruno, né, o PJ, ex-Aníbal Bruno, e a gente vê assim, a dificuldade tanto dos agentes, a direção, né, os psicossocial, pessoas que muitas vezes fazem um trabalho muito bonito, assim, mas um ambiente muito difícil, acaba sendo para todo mundo, né? Assim, eu só queria dar só um exemplo rápido. Por exemplo, se ele tivesse sido pensado como um espaço onde a pessoa pudesse se ressocializar, que fosse,
Se você pega o número de vagas e o número de pessoas que estão lá dentro, se todas as pessoas que estão no Complexo do Curado resolvessem estudar, teria escola para todo mundo? Teria professor para todo mundo? Né? Teria... não teria. Né? As pessoas, até para dormir, elas fazem revezamento. Então, que modelo de ressocialização é isso? Não é fácil, né? Algumas coisas também a gente tem falado, coisas boas que eu vi, assim, dentro do sistema. Por exemplo, no PJAB tem uma biblioteca muito legal, maravilhosa, né? Com o trabalho da Graça Souza, psicóloga, né? Da direção. Tem a leitura para os presos ligado à remissão também, à diminuição de pena. Algumas coisas acontecendo assim, mas aí são o pessoal da arte de viver, trabalhando lá com meditação. Outros a gente trabalhou com círculos restaurativos, tem muita, mas as demandas são tão grandes, né? São tantas coisas estruturais, são coisas que realmente uma caixa de Pandora, assim, uma caixa muito difícil. Mas vamos fazer um intervalo agora e voltamos logo em seguida a esse tema das prisões e seus efeitos. Estamos de volta aqui conversando sobre a questão das prisões e seus efeitos. E antes de passar aqui a palavra para as nossas convidadas, divulgar o e-mail, o contato, né, para sugestões e críticas, etc., do nosso programa, que é realidades.tvu@gmail.com. realidades.tvu@gmail.com. Divulgar também o nosso programa de rádio na Universitária FM 99.9, que se chama também Realidades, só que a Realidades e não é Cidadania e Direitos Humanos, mas é o Cotidiano à Luz do Saber. Então, o programa Realidades vai ao ar todo domingo na Rádio Universitária FM 99.9 às 18 horas, domingo às 18 horas. Bom, continuando aqui com o nosso assunto, né? Nós discutia aqui as condições das prisões, né? Esses efeitos de alguma forma negativos também do aprisionamento. E o que Suhaili tem a nos trazer sobre isso? Eu acho que aqui eu trago um pouco, na verdade, algo que é muito dito pela Pastoral Carcerária também, quando ela lançou seu relatório sobre tortura. A prisão, ela é um espaço de tortura sistemático, assim, que incorpora, né, a tortura na sua construção em si, que é a estrutura aquele espaço. Essa tortura se dá no dia a dia e no cotidiano. Por quê? Não existe só uma falta de acesso à alimentação, existem condições de saúde também muito precárias, falta de acesso a medicamentos, e a prisão ela ainda agrava a situação de saúde de pessoas que têm condições pré-existentes. O relatório Mulheres Sem Prisão, mais uma vez trazendo a realidade das mulheres presas em São Paulo, a gente viu que quando tem algum medicamento disponível, esse medicamento não é para o tratamento de alguma saúde, mas ele é voltado para a medicalização dessas mulheres. Então, são psicotrópicos, são calmantes, para lidar com essa dor e sofrimento que o cárcere necessariamente cria. Então, a gente precisa olhar para o cárcere também como esse ambiente sistemático de tortura, e eu acho que isso é essencial quando se discute a estrutura do cárcere também. Tem um certo ditado assim, né, a questão do ambiente prisional, de que sem as drogas o cárcere cai, né? Haveria uma revolução, assim. As drogas de todo sentido, as drogas lícitas e ilícitas, drogas, os remédios, que são drogas também, e os ilícitas, né? Mas quais as pautas, assim, de proposta da Rede de Justiça Criminal, as pautas propositivas que se traz, assim, para essa situação, né? A Rede de Justiça Criminal, ela lançou recentemente uma campanha, que é Encarceramento Não é Justiça, que traz algumas pautas propositivas para a gente começar a pensar políticas desencarceradoras. Entre as 4 pautas, uma delas é o direito das mulheres, que seja aplicado o marco legal da primeira infância para mulheres gestantes e para mulheres com filhos de até 12 anos, para que elas possam responder os processos criminais em liberdade. A implementação das audiências de custódia em todo o país, não só implementadas, mas a regulamentação por meio de uma legislação que garanta que essas audiências continuem acontecendo. A proibição de que as pessoas sejam presas em estabelecimentos prisionais onde não é vaga. Então, não há vaga, não há prisão. E, além disso, nenhum dia a mais na prisão. Ou seja, né, que não aconteça o que acontece muito ainda no Brasil, que são as prisões ilegais, a mais do tempo determinado em sentença, ou muitas vezes um cumprimento de uma medida, uma prisão preventiva, que é ainda maior do que a própria pena, que caso a pessoa venha a ser condenada, seria aplicada. Acho que a rede traz
essas pautas, mas tem um momento também de muita discussão que eu acho que a Edna colocou muito bem no bloco anterior, de falar um pouco sobre como está difícil barrar retrocessos dessa cultura punitivista. Então, a rede, o TTC e outras organizações, além de entender pautas propositivas, também tem tentado barrar alguns retrocessos que a gente vê que uma cultura punitivista proporciona, a criação de leis, né, que aumentam penas, por exemplo, a criação de leis que criam uma polícia penal no cenário do ambiente carcerário, a criação de leis que agora querem reduzir a maioridade penal também, ou aumentar o tempo de internação de adolescentes, que tem um claro vínculo também com políticas punitivistas encarceradoras. Então, a rede também vem trabalhado com essas outras pautas que são de frear todos esses retrocessos que a gente vê que tem acontecido hoje no Brasil. Eu vou trazer uma pergunta para vocês que já fizeram para mim, assim, que eu tenho filha, né, uma filha, Sofia, de 13 anos, e disseram assim: se a sua filha sofresse uma violação, você ia querer ele solto, esse bandido, né, ou esse criminoso? O que vocês diriam para essas pessoas que têm, assim, essa dimensão, que sofreram algo, assim, nesse sentido? Como que a gente olhar para essa situação? Porque é um caso, assim, quando a pessoa sofre e se torna algo muito intenso, né, dentro da pessoa, assim, ela quer ver algo de uma resposta mais imediata, assim. A prisão parece ser o que tem pela frente. O que teria diferente disso? Como cuidar dessa situação, né? Claro, quando eu respiro e posso racionalmente pensar e dizer, se eu colocar ele na prisão, o que isso vai significar? Vai ser pior para a sociedade ou vai ser melhor, né? Aí talvez eu possa... Como fazer as pessoas respirarem, então, para olharem para essa situação de algo maior, e principalmente que sofreram isso tão próximo, assim. Talvez fosse o caso também de voltar um pouquinho à pergunta. E se quem causou a violação, a filha de alguém, fosse o seu filho? Você queria ele dentro da prisão nessas condições? Porque tem um modelo de pensar na sociedade como se quem estivesse fazendo a acusação fosse uma pessoa absolutamente que não está passível de estar naquele espaço, né? Então, é ladrão, é bandido, tem que matar, tem que morrer, porque eu nunca vou frequentar aquele espaço, nunca ninguém da minha família, nunca ninguém que eu conheço, mas a humanidade diz o contrário, né? Que todos nós somos seres passíveis, inclusive de praticar uma violência, né? Então, e nessas condições de algum de nós praticar uma violência, ou algum dos nossos filhos praticar essa violência em algum momento impensado, até premeditado, você permitiria que o seu filho passasse por um castigo cruel, degradante, sofrendo tortura, enquanto estivesse dentro da prisão? Né? Porque essa pergunta e se fosse sua filha, a gente já faz 50 anos que a gente escuta. Né? Mas eu queria também problematizar esse outro lado. E quando o abusador é o seu filho? Né? E quando quem cometeu um suposto crime foi o seu filho, como é que você pensa que deveria ser a vida do seu filho num ambiente como a prisão? Né? Talvez valesse a pena refletir sobre esse aspecto. Soraya? Eu acho que a gente precisa olhar também como existe um silenciamento sobre o cárcere na sociedade. Não se sabe o que acontece no cárcere. A gente literalmente tranca pessoas num espaço privado, priva não só da liberdade, porque a gente já discutiu aqui que não é só a liberdade que está em jogo quando alguém é presa ou preso, e a gente não tem essa visibilidade para a situação degradante que o cárcere proporciona para aquela pessoa e quantas outras violências são geradas. Mas tem gente que diz assim que não deve nem melhorar, que não deve investir dinheiro público nisso, porque o dinheiro público é para outra coisa. Esses bandidos, eles têm que mofar lá dentro. Tem muita gente falando isso. É uma situação mais difícil ainda. Eles voltam para a sociedade. Esse é o ponto. E eles voltam para a sociedade com uma ira, com uma raiva, com um sentimento de que foram animalizados. E que isso, quem vai pagar a conta no final é a própria sociedade, entendeu? É o próprio governo que tem esse pensamento também de investir numa política dessa maneira ou não investir numa política dessa maneira. Então, a gente tem que observar que as coisas são um ciclo vicioso. Você aumenta o número de encarceramento, você diminui, já não existe qualidade, mas você piora a qualidade dentro de uma prisão, você cria as condições para a melhoria de um ambiente criminoso, essas pessoas não vão apodrecer na prisão, elas saem em algum momento, né? E quando elas saem, alimentam
e reestrutura um ciclo da violência. Então, E também pensar o que acontece, por exemplo, se um membro da família, né, o homem, por exemplo, ele sai, ele é preso, o que acontece? A questão que você falava antes em off aqui, né, das mulheres. Às vezes né, a pessoa que está lá como provedor, ele vai preso, como é que o impacto para essa mulher que vai ter que cuidar, que vai ter que ser, como é que é um pouco esse outro fator que não se olha, né? Porque quando alguém vai preso, impacta um conjunto de pessoas em volta dele, né? A gente olha muito para o dentro dos muros, né? E as violências dentro dos muros, que é muito importante falar sobre elas. Mas a gente precisa olhar também para essa violência e esses efeitos extras-muros que o cárcere traz também. Então, a prisão, ela afeta todo um círculo familiar. Ela reorganiza toda uma vida da família. Então, por exemplo, a prisão de uma mulher ou a prisão de um homem vai ter que reorganizar as atividades de subsistência daquela família. Como a maioria das pessoas que são presas são pobres, então isso vai implicar também no empobrecimento dessa família. Por exemplo, a prisão de das mulheres que têm filhos, a maioria delas são arrimo de família, são as únicas responsáveis pelo cuidado, e a prisão delas afeta diretamente a subsistência daquela família. No mesmo sentido, a prisão vai mobilizar essa família para realizar visitas, que a gente já tratou aqui da revista vexatória, que vai acontecer no momento dessa entrada no presídio. Vai ter que mobilizar as famílias também para levar o jumbo. O que é o jumbo? É essa alimentação, é esse complemento, né? Porque a estrutura do cárcere não fornece alimentação concreta, né, adequada, não oferece materiais de higiene muitas vezes, e essa família vai ter que correr atrás do jumbo. Para além disso, tem todo o impacto na vida familiar, principalmente das crianças que têm pais, né, ou mães presas, que deve ser discutido também pela sociedade. Por isso que é tão importante a existência do que a gente já falou aqui do Marco Legal da Primeira Infância, pois ele traz essa discussão de que o encarceramento tem um impacto, sim, na vida familiar, e isso precisa ser levado em conta quando a gente fala sobre prisão. Não só falar sobre o dentro dos muros, mas falar também sobre essas violências e efeitos extramuros. Em pensar em termos de alternativas à prisão, então, a gente pode pensar que existe todo um mecanismo jurídico também, que são as alternativas penais, as transações penais, tudo é coisas que muita gente esquece, né? Às vezes até alguns operadores né, dentro do judiciário não olham muito para essas dimensões, né? E vão pensar alternativas em termos assim mais globalizados, mais integrais, assim, em termos de uma condição estrutural do que deve melhorar nesse processo todo, né? O que vocês olham por aí? São muitas coisas, mas enfim, como é que vocês estão olhando para isso, essas alternativas a esse modelo que vocês estão questionando? Sim, eu acho que muitas vezes, como você até colocou nos blocos anteriores, que a justiça ela é associada à ideia de prisão. Então, a alternativa à prisão, seja ela qual for, é vista como uma alternativa não punitiva. Exato, é uma armadilha, né? Solta, prende, só tem não isso. Não justiça, é como se... Só que as alternativas penais são extremamente punitivas, na verdade. E muitas vezes elas são um pouco desencarceradoras também. Então, a gente tem algumas alternativas disponíveis, mas algumas pesquisas, como a pesquisa do Ilanude, do Sou da Paz, mostraram que, às vezes, as cautelares diversas da prisão, que podem ser aplicadas em substituição a uma prisão preventiva, ou mesmo as próprias alternativas penais, como prestação, as penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, muitas vezes elas não são aplicadas como forma de reduzir o encarceramento. Algumas vezes elas acabam sendo aplicadas para crimes no qual não deveria ter uma pena, que não seria nem punido anteriormente, ou mesmo para complementar uma liberdade provisória que poderia ser pura e simples ali, sem qualquer medida cautelar. Então, é muito importante que as pessoas enxerguem essas alternativas penais como também punitivas e que elas façam um esforço de que o significado da aplicação dessas medidas seja efetivamente desencarcerador. Então, aplicar essas alternativas para crimes como tráfico de drogas, para crimes como roubo, furto, que são, né, majoritariamente os crimes pelos quais as pessoas presas são acusadas. Então, a gente precisa também fazer uma reflexão sobre essas alternativas que existem. E eu acho que o ITTC tem tentado trazer um pouco essa discussão de como as alternativas também são punitivas, como tem que ter uma reflexão sobre elas, especialmente no caso de mulheres.
Porque no caso de mulheres, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático de uma mulher que, para sustentar os filhos, guardava droga em casa, porque era uma atividade que permitia que ela ficasse em casa, cuidando dos filhos e tivesse a sua renda garantida, porque os pais, a maioria dos casos, abandonam, né, as crianças com as mulheres pobres, enfim. E essa mulher foi presa. A filha dela vai ter que alguém vai ter que tomar conta da filha ou do filho dela, ou dos filhos ou das filhas, né? E quando ela recebe uma prisão domiciliar, por exemplo, ela recebe uma ordem de ficar em casa. E aí ela fica em casa, ela não pode sair para procurar emprego, ela não pode levar a filha na escola ou o filho, ela não pode ir para uma reunião na escola, e enfim, aí qual o sentido também? Eu acho que a justiça, como ela está estruturada, ela é muito pouco prática, ela não procura, de fato, uma melhoria na condição da sociedade como um todo nesses aspectos, porque ela reforça um quadro estrutural de pobreza e de desigualdade, sobretudo. Eu acho que esse ponto, Edna, que você colocou é muito interessante. Eu acho que vou trazer mais uma vez algumas das reflexões do relatório Mulheres Sem Prisão, de como as alternativas, às vezes, elas intensificam também as vulnerabilidades sociais em relação a uma nova forma de gerir corpos e controlar o corpo das pessoas que são as mesmas submetidas ao sistema carcerário. Em que sentido, assim, isso? No sentido, por exemplo, mais uma vez trazendo o exemplo das mulheres da prisão domiciliar, é muito importante que os juízes, ao aplicar uma alternativa penal, como, por exemplo, a aplicação da medida cautelar da prisão albergue domiciliar, ele olhe para a realidade social da que aquela mulher vive. Então, no relatório Mulheres Sem Prisão, a gente entrevistou mulheres e realizou estímulos hipotéticos do que poderia acontecer se ela fosse uma prisão domiciliar. E algumas dessas mulheres que eram mães ou tinham filhos disseram, olha, se eu não tiver como trabalhar, sair de casa para poder sustentar meus filhos, eu não consigo, né? Eu vou ficar 24 horas em casa e vai ter toda essa pobreza, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Outras mulheres pontuaram algo muito interessante, porque para muitas mulheres o espaço da residência, o espaço privado, não é um espaço seguro. Porque muitas mulheres que estão presas sofreram em algum momento da sua trajetória violência doméstica. E o que isso significa? Que uma prisão domiciliar, voltando, né, para esse espaço da residência, que é um espaço de violência doméstica, tem impacto direto, né, nas vulnerabilidades, na violência de gênero que essa mulher pode sofrer. Então, aplicar uma prisão domiciliar tem que ser pensado nesse contexto. Né? Isso não significa não aplicar a prisão domiciliar e manter a mulher presa. Claro. Isso significa o quê? Garantir a liberdade, garantir acesso aos serviços públicos de acolhida, de acompanhamento, garantir que ela tenha acesso às medidas protetivas da Maria da Penha, por exemplo, que vão permitir tanto a acolhida quanto o afastamento, né, desse lar. Então, o que é importante? Cada vez mais que os juízes e juízas, promotores também, defensores públicos, instrumentalize todas essas questões pessoais de cada uma das pessoas presas, essas condições de vulnerabilidade, para poder garantir a liberdade das pessoas em contato com a justiça criminal. Certo. Temos meio minuto, Edna, para encerrar. Alguma coisinha que você quer falar? Eu queria colocar também que vale a pena a gente fazer o debate de, antes de chegar na prisão, o que é que pode ser feito, que também é uma alternativa, né? Como é que a gente investe em prevenção, como é que a gente investe na prevenção de quem está prestes que está em contato com a criminalidade, mas ainda não se envolveu, como é que a gente faz a prevenção de quem saiu da prisão e não precisa necessariamente voltar, pode ter pode reestruturar a vida de outra forma. Então, esse é um debate também bem importante. Toda uma importância de uma reestruturação de uma rede de apoio, né, de uma justiça restaurativa, também de toda uma dimensão alargada, né, da justiça, né. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos agradecer muito aqui a presença da Edna Jatobá, né, coordenação do GAJOP, e também a Suhaile Youssef, lá do ITTC de São Paulo, que faz parte também da Rede de Justiça Criminal. Obrigado e até a próxima.